O projeto ele deve ser elaborado por um profissional habilitado e, no processo de transferência e enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser definidas em projetos as medidas preventivas para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis, controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática, e também a construção e montagem das instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem observar as especificações previstas no projeto, bem como nas normas regulamentadoras e normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão dessa, das normas internacionais. As instalações das classes 1, 2 e 3 para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentados. Os projetos das instalações existentes devem ser atualizados com a utilização de metodologias de análise de risco para a identificação da necessidade de adoção de medidas de proteção complementares. Todo sistema pressurizado deve possuir dispositivos de segurança definidos em normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão dessa, em normas internacionais. Modificações ou ampliações das instalações passíveis de afetar a segurança e integridade física dos trabalhadores devem ser precedidas de projetos que contemplem estudos de análise de riscos. Em relação aos cursos de atualização, o trabalhador deve participar de cursos de atualização, cujo conteúdo será estabelecido pelo empregador e com a seguinte periodicidade: curso básico, a cada 3 anos, com carga horária de 4 horas. Curso intermediário, a cada 2 anos, com carga horária de 4 horas. Cursos avançados 1 e 2, a cada ano, com carga horária de 4 horas. Então, notem aqui que todos os cursos, básico, intermediário e avançado, devem ter carga horária de 4 horas. O que muda é a periodicidade entre eles. Do básico, que são 3 anos, intermediário 2 e avançado 1 ano. Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou centelhas nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis devem ser precedidos de permissão de trabalho. O empregador deve comunicar ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo inflamáveis e líquidos combustíveis que tenham como consequência qualquer das possibilidades a seguir: morte de trabalhadores, ferimento em decorrência de explosão ou queimaduras de 2º e 3º grau que implicarem em necessidade de internação hospitalar e acionamento do plano de resposta a emergências que tenham requerido medidas de intervenção e controle. A comunicação deve ser encaminhada até o 2º dia útil após a ocorrência e deve conter o nome da empresa, endereço, local, data e horário da ocorrência, descrição da ocorrência, incluindo informações sobre os inflamáveis, líquidos combustíveis e outros produtos envolvidos, nome e função da vítima, procedimentos de investigação adotados, as consequências e as medidas emergenciais que foram adotadas. Em relação a tanques de líquidos inflamáveis no interior de edifícios, podemos dizer que os tanques para armazenamento de líquidos inflamáveis somente poderão ser instalados no interior dos edifícios sob a forma de tanque enterrado e destinado somente a óleo diesel. A instalação do tanque no interior do edifício deve ser precedida de projeto e análise preliminar de perigos e riscos, ambos elaborados por profissional habilitado, contemplando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras,
nas normas técnicas nacionais e, na ausência ou omissão dessa, nas normas internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve obedecer aos seguintes critérios: localizar-se no pavimento térreo, subsolo ou pilotes, em área exclusivamente destinada para tal fim, dispor de sistema de contenção de vazamentos, deve conter até 3 tanques separados entre si e do restante da edificação por paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas e portas do tipo corta-fogo, e possuir volume total de armazenagem de no máximo 3.000 litros em cada tanque. Além disso, deve possuir aprovação pela autoridade competente. Os tanques devem ser metálicos, devem possuir sistemas automáticos de detecção e combate a incêndio, bem como saídas de emergência dimensionadas conforme normas técnicas. Os tanques devem estar localizados de forma a não bloquear, em caso de emergência, o acesso às saídas de emergência e aos sistemas de segurança contra incêndio. Devem ser protegidos contra vibração, danos físicos e da proximidade de equipamentos ou dutos geradores de calor. E a estrutura da edificação deve ser protegida para suportar um eventual incêndio originado nos locais que abrigam os tanques, além de que devem ser adotadas as medidas necessárias para garantir ventilação dos tanques para alívio de pressão, bem como para a operação segura de abastecimento e destinação dos gases produzidos pelos motores a combustão. O prontuário de instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela seguinte documentação: projeto de instalação, procedimentos operacionais, plano de inspeção e manutenção, análise de riscos, plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões e identificações das fontes de emissões fugitivas, certificado de capacitação dos trabalhadores, análise de acidentes e plano de respostas a emergências. O prontuário das instalações classe 1 devem conter um índice e ser constituídos em documento único. Os documentos do prontuário das instalações classes 2 ou 3 podem estar separados, desde que seja mencionado no índice a localização desses na empresa e o respectivo responsável. Os trabalhadores, com base em sua capacitação e experiência, devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e eminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Nas operações de soldagem e corte a quente, com utilizações de gases inflamáveis, as mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso de chamas na saída do cilindro e na chegada do maçarico. A capacitação deve ser realizada para os trabalhadores que adentrarem na área e manterem contato direto com o processo ou com o processamento. E para finalizar, coloquei aqui um glossário onde define algumas questões relacionadas a essa norma, como áreas classificadas, distância de segurança, profissional habilitado, prontuário de instalações e os trabalhadores capacitados. Por hoje é só e até a próxima.